Uma empresa ela não quebra devido à falta de lucro, ela quebra especificamente devido à falta de caixa. Você que é financista, com certeza em algum momento você já falou essa frase, ou então você que é empresário já ouviu ou também já falou, e ela se refere a justamente o assunto desse vídeo. A falta de capital de giro, na verdade, é uma das consequências, é um dos sintomas, né, referente a uma falta de administração financeira ou uma falta de planejamento financeiro. Mas o que é exatamente o capital de giro? Bem, o objetivo é o recurso, a reserva financeira necessária na empresa para financiar a operação no dia a dia. Então, se uma empresa tem um fluxo entre comprar insumos ou comprar um produto para revender, vender e depois receber, e nesse meio tempo ele tem outras despesas de suporte, como por exemplo salário, aluguéis, água, energia, ele vai precisar ter em algum momento ali onde vai ter um descasamento entre os prazos, uma reserva a mais para poder a operação não parar. O capital de giro, ele advém da diferença, e isso contabilidade nos mostra que vem da diferença entre os meus ativos circulantes e os meus passivos circulantes. Os meus ativos circulantes ali eu pego o que eu tenho de contas a receber e o que eu tenho de estoque, do capital que está imobilizado nessas contas, que eu estou aguardando ali ser liquidado, que vai virar dinheiro em algum momento, e eu tenho as contas ali no meu passivo, que são fornecedores, impostos, salários a pagar. São contas ali que também vão vencer em algum momento próximo ali, possivelmente, de quando eu estou analisando esse balanço patrimonial. Quando eu faço essa diferença dessas contas do ativo com as contas do passivo, eu vou ter justamente o NCG, a necessidade de capital de giro. E nessa conta, quando eu tenho um valor positivo, vai me mostrar o valor ali nominal necessário ou mínimo que eu preciso ter em reserva para honrar com essas obrigações que em algum momento vão vencer, já que o meu capital está imobilizado ali no a receber, que possivelmente alguma coisa pode até atrasar ou ficar inadimplente. Meus estoques também eu preciso sempre ter, dependendo do segmento, sempre ter algo a mais também, devido ali talvez o meu ciclo de produção. Então, essa diferença teoricamente é um número que a empresa precisa ter em reserva para financiar esse descasamento. Mas não é a realidade da maioria das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, ter um balanço patrimonial gerencial ali todo mês, ou pelo menos ter um levantamento, muitas das vezes, dos seus estoques ali auditados e controlados e com o número correto. Então, como essa não é a realidade, a gente tem outras metodologias, outras formas ali para fazer o levantamento do capital de giro, da necessidade de capital de giro. Então, eu vou mostrar aqui uma delas que a gente utiliza muito em nossos clientes e dá uma clareza ali do que a gente precisa mostrar para o cliente, do que a gente precisa ter de reserva. Para fazer esse levantamento do NCG a partir dessa metodologia, que é uma forma bem mais simples, que você mesmo pode fazer aí assim que acabar o vídeo com seus números, a gente vai precisar levantar, né? Vocês vão precisar levantar os valores relacionados às suas despesas operacionais. Todos os seus gastos que estão ali alocados ou no seu DRE gerencial ou no seu demonstrativo de fluxo de caixa. Então, quando você fizer esses levantamentos, você vai ter ali, pode ser em um período mensal ou em um período anual, tá? A gente vai fazer aqui, hipoteticamente, de um período mensal. Então, vamos supor que mensalmente eu tenho esse gasto aqui, essas despesas de 200 mil, tá? Todo mês para honrar os meus compromissos e a minha operação se manter. E a outra análise que deve ser feita é justamente os prazos que decorrem ali da sua característica do ciclo financeiro, que são os prazos de recebimento, prazo médio de estoque e prazo médio de pagamento. Então vamos fazer aqui, vamos supor que você tenha em média desde o momento da sua venda até o momento de recebimento total dos valores, você demore 45 dias para receber esse valor. Aqui no prazo médio de estoque, ele é o momento em que a mercadoria ela é comprada, então ela está em transporte, ela vai estar em armazenamento e ela vai sair ali para fazer um faturamento, né, para entrar em rota no cliente. Então, empresas que fabricam, indústrias, elas têm esse ciclo naturalmente maior, porque tem um momento ainda ali do beneficiamento. Empresas de revenda têm naturalmente também esse prazo um pouco menor. A gente vai colocar aqui, hipoteticamente também, um prazo médio de 50 dias de estoque.
E o prazo médio de pagamento são os prazos que eu negocio com o fornecedor, tá? Os prazos de pagamento. Vou colocar aqui, tá? 90 dias. Para eu encontrar o ciclo financeiro, eu vou somar o prazo médio de recebimento com o prazo médio de estoque e diminuir o prazo de pagamento. Então a gente encontrou um valor aqui que significa o quê? Significa os dias que eu preciso ter para ser financiado. Então são 5 dias ali que eu fico, digamos assim, descoberto, porque eu tenho, aqui se eu somar, eu tenho 95 dias, tá? Sem ver o dinheiro, porque está alocado ali ainda para receber do cliente, está alocado ali imobilizado em estoque. Se você parar para pensar, o que eu acabei agora de falar sobre a metodologia contábil, ela é bem parecida. É bem parecida por quê? Porque se eu somar esses dois carinhas aqui, eles estão justamente ligados aos ativos circulantes e aqui aos passivos circulantes, ao passivo circulante. Então, meio que ali a gente está falando quase que a mesma coisa, somente o que mudou aqui foi a questão do dia. A gente está vendo, em vez de nominal, números nominais, a conta ali, a gente está olhando para a quantidade de dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor mensal que eu tenho ali nessa minha realidade de 200 mil mês, dividir por 30, para configurar o valor gasto em média ali por dia dentro de um período de um mês e multiplicar por 5, que é a quantidade que eu tenho ali para uma necessidade, né, porque eu estou descoberto, uma necessidade de honrar com essas despesas de 200 mil. Então, o caixa mínimo aqui no nosso caso, para a operação se manter, seria 33.333. Então, isso aqui é um parâmetro, tá, pessoal? Isso aqui é um parâmetro, porque muitas das vezes, apesar de eu ter essas quantidades aqui mensais, eu posso ter algum prazo de algum fornecedor que eu vou aumentar, né? Então, vamos supor aqui que eu aumente 95 dias, e aí eu consigo, com o valor dos clientes, já honrar com os fornecedores. Eu posso ter também casos o contrário, de que eu possa ter inadimplência, eu possa ter clientes em atraso. E o que isso faz na prática? Aumenta aqui os dias médios no mês. Então 45 vai para 46, tá? Isso aqui já aumenta a necessidade de capital de giro. Por isso que eu falo que é só um parâmetro. Eu tenho que estar olhando, né? Eu tenho que estar acompanhando inadimplência, eu tenho que estar olhando o giro de estoque, eu tenho que estar monitorando os prazos de pagamento com fornecedores, se está aumentando, tá? O que é, de certa forma, os prazos de pagamento está relacionado com o giro de estoque também, porque se eu conseguir manter os dias ali médios de fornecedores dentro de uma meta específica, e se eu conseguir também ser eficiente no meu giro, eu não vou aumentar as minhas compras com fornecedores. Porque se eu for ineficiente comprar produto que não vai vender e ficar parado, na prática acontece isso aqui, e aí eu vou ficar com dinheiro parado no estoque e eu vou ter uma maior necessidade de capital de giro. E aí, muito provavelmente, para continuar vendendo, mesmo que o meu prazo de pagamento com fornecedores ali estejam no patamar ideal, eu vou precisar comprar mais. Então, essa análise, ela precisa ser feita, é importante ter esse parâmetro, mas ela não é isolada. Eu preciso estar atrelado a outros indicadores. Então, no mundo ali que não há essas oscilações, que cliente paga em dia, que o estoque está sendo bem gerenciado, que eu tenho FIFO, que eu tenho ali uma compra, uma curva ABC, uma compra, né, conectada com a curva ABC, que eu não tenho nenhuma ineficiência relacionada a esse giro, o mundo ideal, né, é realmente confiar nessa metodologia, mas o mundo ideal é sempre estar ali na nossa cabeça. Então, para isso que existe a administração financeira, para isso que existe FP&A, para fazer essa análise e também para fazer planejamentos, cenários de riscos. Eu posso muito bem, essas modulações que eu acabei de fazer, comunicar como outros cenários, outros possíveis cenários, em que eu tenha ali uma maior necessidade de capital de giro. Quando eu tenho o excedente lá no meu caixa referente a esse parâmetro, como assim, Lucas? Se eu tenho uma necessidade de 73 e no meu caixa tem 130 mil, eu vou ter 130 mil no caixa, Lucas. Você está dizendo que no pior dos mundos eu necessitaria de 73. O que isso significa? Já que esse número está condicionado a cobrir essas despesas. Significa que essa diferença, ela vai ser suficiente, ela vai ser, na verdade, possível distribuir dividendos,
distribuir lucro ou fazer novos investimentos, investimentos mais robustos, que estão relacionados com o planejamento de crescimento da empresa. Mas antes de tudo isso, antes de pensar nesse planejamento de crescimento, é necessário cuidar da sobrevivência. E sobrevivência é capital de giro.